Irmãos, eu de mim mesma não tenho absolutamente nada para oferecer para os irmãos. Absolutamente nada. Inclusive, quando o pastor convidou, eu falei para ele que eu estava pensando numa desculpa para dizer que não. Mas amém, glória a Deus. A oportunidade não é o pastor que dá, é Deus, né, irmãos? Então, vamos lá. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, quem tiver, quem trouxe, em 2 Samuel 5, do 1 ao 3. Faça o favor, irmãos. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Glorificado é o teu nome, sobre todo nome. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de iniciar essa mensagem fazendo uma pergunta, porque foi essa pergunta que Deus me fez, quando eu falei, Senhor, o que eu vou falar, Jesus? O que o Senhor tem para falar através da minha vida naquela noite? E a pergunta que o Senhor me fez foi, quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você? Quem sou eu quando estamos fora dos holofotes? Quando estamos fora dos olhos, né? Que a gente acha que estão nos observando. Quem somos nós? E aqui em 2 Samuel 5, vou ler do 1 ao 3 e vou citar alguns versículos também durante a mensagem, para que nós venhamos aprender juntos, para que nós venhamos refletir. E se a gente vê que a gente está desviando um pouquinho daquilo que eu acredito que Deus tem para nós, que nós venhamos nos alinhar nessa noite, amém? Louvado é o nome do Senhor, que diz assim, então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo, eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre todo Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom. E ao rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi sobre Israel. Irmãos, quem foi Davi? Além de o segundo coração de Deus, que todos nós já sabemos. Quem foi Davi? Quem foi Davi quando ninguém sabia que ele era Davi? Quem era Davi quando não tinha sido ungido a rei? Quem foi Davi antes da luta com o gigante? Quem foi Davi? Quem foi Davi? Davi foi um homem simples, assim como eu e você. Ele foi. E quem ele era quando ninguém estava vendo? Será que ele já, talvez, tinha uma postura de rei? Quem sabe? Acredito que sim. Quem era Davi, irmãos? Quem era Davi lá no pasto? Quando todos o deixaram, quando o pai mandou ele cuidar das ovelhas e tratar das ovelhas. Quem era Davi lá no pasto, quando era só ele, as ovelhas e Deus? Quem era ele? Lá em 1 Samuel fala, lá em 1 Samuel 16, do 11 ao 13, diz assim, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens, e disse ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Samuel se levantou e tornou a Ramá.
a presença do Senhor, ela faz a diferença. A presença do Senhor, ela faz exatamente toda a diferença na minha vida e na tua vida. Quem era Davi, irmãos? Davi era o menor. Davi era talvez o mais desprezado. Davi era aquele que estava no pasto, enquanto seus irmãos estavam fazendo outras coisas. Mas, porém, Davi teve que lutar com o leão. Davi teve que lutar com o urso por causa de quem, irmãos? Por causa das ovelhas do seu pai. E nós somos a ovelha do Senhor. Deus prepara todo o cenário para que você chegue aonde Ele preparou para você chegar. Davi não caiu de paraquedas e foi lutar, e decidiu lutar com o gigante. Houve um preparo antes. Houve um processo antes. Qual é o teu processo? Qual é o meu processo? Quem nós somos quando estamos fora dos holofotes? Quem nós somos quando ainda o momento da honra ainda não chegou? Quem nós somos, irmãos? Deus está te preparando, Deus está me preparando, porque Ele tem um lugar para nós. Ele já predestinou um lugar para nós. Ele já tem um lugar para nós. Nós só não vamos chegar até Ele se nós decidirmos não chegar, porque Deus ainda respeita as nossas escolhas. Mas grandes são os lugares e grandes são as coisas que o Senhor vai fazer e tem feito em nós, se nós nos permitirmos a viver isso. Se permita nessa noite. Se permita ser moldado, assim como o vaso na mão do oleiro. Se permita passar pelo processo, não reclamando, não murmurando, agradecendo, porque esse processo tem um para quê. Não é nem porquê, tem um para quê. Para quê que eu estou passando por isso? Aonde que eu vou chegar que eu vou precisar disso que eu estou aprendendo hoje, que eu estou passando hoje? Talvez essa seja a resposta para a pergunta quando você fizer: por que, Jesus, isso? Por que daquilo? Nossa, por que isso está acontecendo? Por quê? Não. Você começa a falar: Senhor, para quê? Grande é o que o Senhor tem na minha vida para eu estar passando por essa tamanha dificuldade. Porque quanto maiores os obstáculos, maior é o lugar que você vai chegar. Em 1 Samuel 16, também, 14, fala assim que no mesmo momento que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, no mesmo momento, diz aqui no 14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o assombrava um espírito mau de quem? Da parte do Senhor. Não foi o inimigo. Muitas das vezes a gente acha, né, que tudo é o inimigo. Às vezes, não. Deus, foi o próprio Deus que se retirou de Saul, que retirou o seu espírito de Saul e o atormentou. E é quando a gente olha para isso e fala: meu Deus, porque são alguns detalhes que a gente não nota. E quando a gente para e fala: pronto, são apenas 2 palavras. 3, 4. Da parte do Senhor, foi da parte de Deus, não foi o inimigo que atormentou Saul. E lá no 18 também diz assim: então respondeu um dos jovens e disse, porque quando Saul estava nesse processo, né, quando ele estava atribulado, atormentado, ele precisava de alguém. Ele queria alguém que tocasse a harpa. Ele queria alguém para acalmar. Ele queria alguém da parte do Senhor. Mas daí um jovem disse assim, então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenham visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença, o Senhor é com ele. Tem gente testificando de você? Aleluia. Irmãos, tem momentos que a gente não precisa falar nada. Absolutamente nada. É o Senhor quem fala por nós. É o Senhor quem fala de nós.
E é maravilhoso isso, porque Davi foi ungido a rei, mas, porém, ele voltou para o pasto. Cuidar das ovelhas, lutar com o leão, lutar com o urso. Nada mudou. Nada mudou naquele momento. Só que quando o rei Saul, ele ficou atribulado, ficou atormentado pelo Espírito de Deus, ele precisava de alguém para acalmá-lo. E quem falou de Davi para Saul não foi Samuel. Aqui, pelo menos na palavra do Senhor, não me diz que foi Samuel. Diz que foi um dos jovens. E disse. Um dos jovens testificou sobre Davi. Então, eu volto a pergunta para você outra vez. Que é a mesma pergunta que está aqui dentro de mim. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você? Você não precisa falar nada. Espera Deus falar por você. Espera Jesus falar de você. Ele vai falar. E quem é você quando você acha que ninguém está te vendo? Porque sempre tem. Sempre tem aquela irmã que olha para nós e se espelha e fala assim, nossa, aquela irmã é uma bênção. A gente não está percebendo que tem alguém nos observando, mas tem. Mas sempre tem alguém. Sempre tem. Como você tem estado na presença do Senhor? Porque você influencia pessoas. Você é um exemplo de pessoa. De mulher de Deus, de homem de Deus. O que você está vivendo hoje está te preparando. É um preparo, irmãos. É igual quando a gente está fazendo uma comida boa. Tem um preparo. Ela não sai pronta. O arroz não sai cozido, não vem cozido. Apesar que as tecnologias de hoje estão se achando jeito para tudo, mas tem um preparo. Até para ele, se ele vir cozido, tem um preparo numa fábrica, né? As guerras que você enfrenta, ou que você está enfrentando, é só um processo. A partir do momento que você entender isso, que é um processo, que é um caminho, para você chegar onde você tem que chegar, aí fica tudo mais fácil. Talvez eu venha dizer assim, não fica mais fácil, fica menos difícil. Porque quando a gente se conscientiza, a gente entende que é só um processo, que é só o caminho, não é parada. Não é parada. E tem outra coisa que é muito importante. Quem você está se tornando durante esse processo? Será que você está se tornando uma pessoa amarga? Porque eu já me fiz essa pergunta. Será que eu estou me tornando uma pessoa amarga de acordo com o processo que eu estou vivendo? Com as situações que eu estou vivendo? Porque as pessoas que estão mais próximas de mim sabem que, às vezes, eu digo assim, Portugal me tornou muito rija. Muito rija. Porque, às vezes, eu era mole demais. E daí me tornou mais dura, sabe? Difícil derrubar hoje em dia mais. Antigamente, não. Mas, hoje em dia, está mais difícil. Então, às vezes, nesse processo, a gente não pode deixar o nosso coração adoecer. O nosso interior. E eu estou aprendendo com isso também, irmãos. Estou aprendendo muito com isso. Porque a gente tem que se tornar resiliente, a gente tem que se tornar resistente durante o processo, só que a gente não pode adoecer. A gente não pode ter um câncer, porque isso é um câncer. É um câncer que vai nascendo dentro, lá dentro, sabe? Então, eu queria dizer para você nessa noite, suporta. Suporta, crente. Aguenta. Aguenta firme em Jesus, aguenta, que você vai conseguir. Você vai chegar no destino que Deus preparou para você. Você apenas está se tornando resiliente. Você apenas está se tornando resistente. Suporta. Aguenta, em nome de Jesus, aguenta. Davi precisou passar pelo leão e pelo urso para vencer o gigante. Você vai ter que passar pelo leão e pelo urso para você chegar, para você vencer o teu gigante. É só o processo, entenda, em nome de Jesus, é só o processo. Ele precisou passar o leão, ele precisou passar o urso para se tornar rei de Israel. Você já imaginou, irmãos? Rei. Talvez quem olhava para Davi lá atrás e via o pastor de ovelhas,
o que era, muitas das vezes, o mais afastado da família, talvez, pela dedicatória de tempo. Porque se ele ficava no pasto, eu acredito que não eram 2 dias. Era muito tempo. Vinha de casa em tempo, acho eu. Então, você imagina só, um pastor de ovelhas se tornar o rei de uma nação. Ele precisou se tornar resistente. Ele precisou se tornar resiliente. Ele precisou estar firme ali, inabalável. Não abra mão da sua arca. Não abra mão do que Deus te deu, do que Deus te fez, da promessa que Ele fez. Não abra mão. Não abra mão. Não abra mão. Em nome de Jesus, não abra mão. E lá em Samuel 6, lá em 2 Samuel 6, do 1 ao 2, fala a respeito da arca de Deus. Mas isso depois que Davi já era rei. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, pela qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Como é que está a tua arca? Como é que está? Como é que está o templo do Senhor? Você sabe quem é o templo do Senhor? Você sabe? Não é a igreja em 4 paredes. Essa igreja maravilhosa que está crescendo. O templo do Senhor é bem pequeno. Cabe na palma de uma mão. É nós, é o nosso coração. Somos nós. Somos nós o templo do Senhor. Como é que você tem cuidado do templo do Senhor? Você tem trazido a arca da aliança para dentro do templo? Como é que está? Como é que está o templo onde o Senhor habita? Como é que está, irmãos? Em nome de Jesus, nós somos mais que vencedores em Cristo. Nós somos. E nós vamos conseguir vencer as dificuldades, os processos. Nós vamos, porque Ele é só um caminho para nós chegarmos aonde nós temos que chegar. Davi teve esses processos, Davi teve que passar por isso. Davi teve que passar por vários processos. E nós? Qual é que é o nosso processo que nós temos que passar para chegar aonde a gente precisa? Aonde Deus nos reservou. Aonde? Davi era íntimo de Deus. Davi era homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também não era perfeito. Porque na Bíblia fala que ele errou. Ele fez algo muito grave. Ele errou. Porque ele era humano como eu e você, ele era carne e osso. Ele errou. Você acha que Deus não se irou com Davi? Mas mudou alguma coisa? O erro de Davi? Mudou alguma coisa as falhas, os defeitos de Davi? Para o que Deus tinha para ele? Para onde ele chegou, onde Deus colocou? Porque a Bíblia fala que Deus o colocou. Deus o escolheu. Deus me escolheu. Deus te escolheu. Aleluia. Nós vamos chegar juntos, em nome de Jesus. Mesmo cheio de defeitos, cheio de falhas. Não mudou e não alterou em nada. As suas escolhas não alteram como Deus te vê. E não te impede de chegar aonde Deus tem reservado para você. Ela não te impede. O amor de Deus não muda ao nosso respeito por conta de uma falha, de um defeito. Isso não altera, Deus não é nós. Que às vezes, quando algo acontece, a gente se chateia com o nosso irmão, talvez a gente muda a percepção e a gente começa a ver ele de outra forma e fala, talvez não era do jeito que eu achava que era, sabe? Aquela coisa da gente, achar que a gente, talvez, às vezes, acaba por ser um pouco superior ao nosso irmão do lado, e quando ele falha com a gente começa a ver ele com outros olhos. Não é assim com Deus.
Ele não nos deixa de amar. Ele não nos deixa, ele não tira aquilo que Ele nos prometeu por conta de uma falha minha, por conta de um defeito meu. Isso não vai mudar o amor de Deus. Isso não vai alterar o trajeto que Deus preparou para você. Isso não vai mudar. Só vai mudar se eu e você quisermos, escolhermos. Falar, não, eu não quero, Senhor, seguir o caminho que o Senhor tem. Eu não quero ser rei. Se eu e você falar, eu não quero ser rei, não quero ser rainha. Aí sim. Mas Deus deixar de fazer, de cumprir por conta de nós, seres humanos falhos, irmãos, a gente não merece. É tudo pela graça. É tudo pela graça. A gente não merece nada. Poder estar aqui nessa noite é algo surreal. Porque se fosse ver por mim, pelos tantos de erros que eu já cometi hoje e pecados, eu não podia estar aqui. Porque eu não sou merecedora de estar aqui. Nem eu e nem você. É tudo pela graça. Porque a bondade do Senhor, ela se renova todos os dias. A misericórdia de Deus, ela se renova todos os dias por nós. É todos os dias. Não é uma vez por semana. Não é uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses. É todos os dias. Todos os dias a misericórdia do Senhor, ela se renova sobre nós. Para nós. Você não é merecedora de estar aqui. Na casa do Senhor. Ouvindo Ele falar com você. Eu não sou merecedora. Mas através dessa oportunidade que Deus nos deu hoje. Porque a oportunidade é hoje. Não foi ontem, não é amanhã. É hoje. De eu e você nos conscientizarmos e vermos aonde que nós estamos desalinhados com o propósito de Deus. Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? É igual numa empresa. Às vezes a gente faz ou mostra mais trabalho quando um supervisor, quando um chefe está por perto. E quando não tem ninguém? E quando não tem ninguém vendo? Será que a gente para e senta e fala, ai, deixa estar? E assim com Deus não é, irmãos, porque a gente acha que está tudo bem, que está tudo certo, só que Deus, Ele conhece, Ele vê, e Ele sonda o mais profundo, o mais oculto, que ninguém pode ouvir, que ninguém pode ver, Ele sonda, e Ele sabe, e Ele vê. Então, hoje é uma noite de confronto para mim e para você. Quem nós somos quando ninguém está vendo? Será que nós vamos deixar esses pequenos pormenores nos impedir de chegar na onde Deus preparou para nós? Você é rainha. Você é rei. Suporta o processo? Mata o leão? Mata o urso? Briga pelas ovelhas? Deu sangue pelas ovelhas? Você vai chegar. Você vai chegar, mesmo sendo tão falha, mas você vai chegar. Eu vou chegar. Deus preparou grandes coisas para nós, irmãos. Se nós pudéssemos ver, nós vamos chegar. Você vai chegar. Aguenta. Suporta. Amém? E eu glorifico o nome do Senhor. Muito obrigada.